Irmãos, vamos então à revelação dos oráculos do Senhor, vamos então à revelação dos mistérios e segredos de Deus, conforme determinou Deus através de Amós 3:7 e Apocalipse 10:7, dizendo que nos últimos dias, antes da grande tribulação de 3 dores, o Senhor deveria enviar a Cristo, o último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo para selar, santificar, purificar e ensinar corretamente a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, junto e misturado com o joio de toda a terra em nossos dias, desde ontem, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo. Portanto, está escrito, você sabe informar, né? Porque a religião judaica é uma religião de Satanás ou do diabo, o pai da mentira, sim ou não? Né? Sim ou não? Você sabe informar porque a igreja adventista do sétimo litro das abominações de Satanás, a igreja ou denominação religiosa do diabo e de Satanás, o espírito da corrupção manifesto, encarnado ou incorporado em todos? Ponto de interrogação. A resposta é simples, porque todas elas ensinam errado. Todas elas aprenderam errado com o falso profeta e o anticristo. A nação pecaminosa de Israel é o filho da perdição. E porque Israel a nação pecaminosa de Israel é o falso profeta e o anticristo, o filho da perdição? Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade, as falsas doutrinas, todo o ensinamento errado não partiu do reino religioso papal, do cristianismo católico de Roma ou do Vaticano, mas tudo procede dos profetas de Jerusalém, dos sacerdotes de Judá ou do judaísmo, dos pastores caídos da nação pecaminosa de Israel, né? Porque a palavra de Deus, bem clara, nítida e transparente, ela diz que dos profetas de Jerusalém se contaminou toda a terra, Jeremias 23, 14 e 15. Portanto, o ensinamento errado, né? Todo o ensinamento errado partiu da religião da grande prostituta, a mãe das abominações, né? E partiu da grande Babilônia, a mãe das abominações, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, a religião judaica. Então agora você está sabendo porque a igreja universal é do diabo, porque a igreja mundial é de Satanás, porque a igreja católica, né, é também do diabo. Enfim, todas as religiões, todas as denominações religiosas são do diabo, porque copiaram, piratearam e vêm ensinando o errado, o que aprendeu com a nação pecaminosa de Israel. Portanto, conforme diz a seguir, né? E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Apocalipse 7:2, né? Então vou ler aqui novamente o princípio. E vi outro anjo, né? Outro servo, o último profeta, o último Adão, subir do lado do sol nascente, que tinha do verbo possuir consigo o selo do Deus vivo. Portanto, a questão é, né? Quem é e qual o nome deste anjo, deste servo ou profeta de Deus em nossos dias, nos últimos dias, antes da grande tribulação de 3 dores, né? Portando o selo do Deus vivo para santificar, para purificar, para ensinar, para profetizar, preparar e selar na testa os escolhidos de Deus em nossos dias? Ponto de interrogação. Em Apocalipse 7:2 diz, e vi outro anjo, né? O último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, carregando consigo mesmo a lei de Sião, a lei de Deus, né? Por meio do mesmo, o selo do Deus vivo. Portanto, está determinado dizendo, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, né? Portanto,
quem é e qual o nome deste anjo, servo ou profeta de Deus em nossos dias, nos últimos dias, antes da grande tribulação de 3 dores, e o que é o selo do Deus vivo, por meio deste anjo ou mensageiro de Deus, conforme Apocalipse 7:2. Ponto de interrogação. Esta é a primeira questão, a primeira pergunta. Descreva o nome do anjo, do mensageiro, e diga ou descreva o que é o selo do Deus vivo por meio do mesmo. Né? Todavia diz, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm escrito nas suas testas o selo de Deus. Apocalipse 9:4. Ou seja, nos últimos dias antes do milênio, nos últimos dias antes da grande tribulação de 3 dores, o Senhor deveria enviar o seu único pastor, o seu último Adão, o seu último profeta, portando o selo do Deus vivo para selar os seus escolhidos, né? Porque quando vier o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, a grande tribulação é de 3 dores e, portanto, aqueles que estiverem selados com o selo de Deus por meu intermédio, certamente não serão atormentados e nem afetados por esta grande tribulação de 3 dores que deve acontecer nos dias de hoje. Portanto, vou repetir novamente, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm escrito nas suas testas o selo do Deus vivo. Portanto, todo aquele que não receber, não recebeu, não aceitar ou não aceitou, e nem confessar ou nem confessou o selo de Deus por meu intermédio, haverão de serem atormentados por este primeiro ai da grande tribulação de 3 dores que haverá de vir, né, sobre toda a terra nos dias de hoje. Portanto, a questão em relação a este versículo de Apocalipse, né, de Apocalipse 9:4, a questão em relação a este versículo é: o que é o selo do Deus vivo escrito na testa do corpo ou da igreja de Cristo, dos escolhidos de Deus, por meio do Filho e herdeiro unigênito do Senhor nos últimos dias, antes da grande tribulação de 3 dores. O que é este selo de Deus escrito na fronte ou na testa da igreja de Cristo, né? Antes que venha a grande tribulação de 3 dores. Você sabe? Ponto de interrogação. Cite ou descreva o que é o selo de Deus escrito na testa ou na fronte do corpo de Cristo nos dias de hoje. Você é capaz de citar? Ainda diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro de pé, levantado, ou seja, levantado, ressuscitado espiritualmente pelo Senhor, né? Portanto diz: e olhei, e eis que estava de pé o Cordeiro, né? E eis que estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele a sua igreja, os seus escolhidos, que em suas testas ou frontes tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14:1, né? Portanto, mediante a este fiel testemunho da imutável palavra de Deus, a questão é: qual é este nome do Filho e do Pai eterno, escrito na testa ou na fronte dos escolhidos de Deus, por meio do mesmo em nossos dias? Se é o sábado, como diz a igreja adventista, das abominações de Satanás nos dias de hoje, desde ontem, né? Porque todas as religiões professam a mentira e o engano dado início ao princípio por esta nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, mediante este fiel testemunho da palavra de Deus, a pergunta é: qual é este nome do Filho e do Pai escrito na testa ou na fronte da igreja, dos escolhidos de Deus por meio do mesmo em nossos dias? Se é o sábado, né? Como ensina errado a igreja adventista de Satanás,
ou é o nome de Espírito Santo, conforme dizem os evangélicos ou os protestantes, né? É o nome de Espírito Santo, você tem o nome escrito de Espírito Santo na tua testa, ou você tem o nome escrito de sábado. O sábado é o novo nome de Deus, o sábado é o nome de Deus e de Cristo escrito na testa dos seus escolhidos em nossos dias? Ponto de interrogação. Ou é um novo nome de Deus restaurado pelo Espírito Santo através do Messias nos dias de hoje? E qual é esse novo nome? Ponto de interrogação. Você pode ou deveria ou sabe citar o nome de Deus herdado ao Cristo, né, do Senhor Jesus, portando o selo do Deus vivo em nossos dias? Detalhe: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, né? E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Apocalipse 19, 11 e 12. Né? Portanto, este único Messias, o único pastor de Deus, este último Adão, o último profeta de Deus nos dias de hoje, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Apocalipse 19, 11 e 12. Né? Portanto, quem é e qual o nome do cavaleiro sentado ou montado no cavalo branco de Apocalipse 19, 11 e 12? Se somente o mesmo deveria saber o seu nome e o nome do seu Pai em nossos dias, conforme determina a imutável palavra de Deus, acima dizendo que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo? Ponto de interrogação. Ou seja, se somente o Cristo, né, se somente o Cristo, o Messias, o último Adão ou o último profeta de Deus em nossos dias deveria saber o seu nome e o nome do seu Pai, como vocês deveriam saber esse novo nome de Deus herdado ao Filho, se não por meio do próprio Filho em vida, em carne e osso, nos dias de hoje, nos últimos dias? Ponto de interrogação. Portanto, qual é esse nome do Pai eterno herdado ao Filho pelo próprio Filho nos dias de hoje, antes do milênio, antes da grande tribulação de 3 dores? Porque é o selo do Deus vivo por meio do mesmo, escrito na fronte ou na testa dos seus escolhidos nos dias de hoje. Você sabe? Cite o nome, por favor, se és que o sabes. Ou seja, em Apocalipse 19, 11 e 12, diz que o cavaleiro, né, o mensageiro do Senhor, o último profeta, o último Adão nos dias de hoje, né, Apocalipse 19, 11 e 12, diz que este cavaleiro, este mensageiro, este último Adão, o último filho de Davi, o vivo filho de Davi em vida, em carne e osso nos dias de hoje, somente ele tinha ou tem um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ou seja, só depois que Deus enviasse o mesmo sobre a terra, como ele enviou, né? Como ele enviou, ou ainda como veio o Senhor Jesus Cristo pela primeira vez em carne e osso, na metade da semana para os seus, mas foi rejeitado e desprezado por toda a nação pecaminosa de Israel, importava que o Senhor me enviasse novamente nos dias de hoje, não só para revelar os mistérios e segredos de Deus, mas também promover, praticar a restauração, né? Praticar a restauração do reino de Deus em nossos dias, mas também revelar os segredos e os mistérios de Deus a todos vós, o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias, desde ontem, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar, ou vai ressuscitar para a condenação eterna depois do milênio. Portanto, agora você já sabe o porquê da igreja adventista de Satanás ser uma igreja do diabo.
Agora você já sabe por quê. Porque da Igreja Universal, Mundial, da Católica e até mesmo da Judaica, da Igreja Judaica, ser religiões ou denominações e seitas religiosas do diabo e de Satanás. Por quê? Porque todas elas aprenderam errado com a nação pecaminosa de Israel e estão repassando o ensinamento errado a toda a população mundial. Porque é inadmissível, né, o que vem pregando ou apregoando ou ensinando não só a Igreja Adventista de Satanás ou do diabo, porque afirmam que o sábado é o selo do Deus vivo escrito na fronte e na testa, né? É o selo do Deus vivo. Ele diz que o sábado é o nome do Pai e o nome do Filho escrito na testa da Igreja de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, né? Em nossos dias. Quer dizer, então, porque Apocalipse, a gente terminou de citar, dizendo: e olhei, e eis que estava o Cordeiro de pé, ressuscitado, né? Levantado espiritualmente por Deus. O cordeiro de pé significa ressuscitado por Deus, porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias, desde ontem, todos estão mortos espiritualmente. Então Cristo é o primeiro desta ressurreição espiritual, muito antes da primeira ressurreição espiritual, que virá somente para o trigo. O joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio. Todavia, a população mundial, toda a população mundial, né, vem mentindo e levantando falso testemunho, não só contra a palavra de Deus, mas também contra a lei dos 10 mandamentos, porque diz: não mentirás, não levantarás falso testemunho, não roubarás, não cobiçar nada do próximo. No entanto, todas as religiões do mundo inteiro estão roubando, usurpando, são impostores, né? São transgressores da lei de Deus. São transgressores da lei de Deus por quê? Porque estão mentindo, né? A Igreja Adventista de Satanás, né? A Igreja Adventista de Satanás e do diabo que o carregue, afirma dizendo que o selo de Deus escrito na testa dos seus escolhidos para este tempo ou época, o selo de Deus é o nome do sábado. Como? Então, o nome, conforme está escrito aqui: e olhei, e eis que estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele a sua igreja, que em suas testas ou frontes tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quer dizer, então, que o nome do Pai e o nome do Filho, restaurado pelo Senhor, através do próprio Filho, levantado ou ressuscitado espiritualmente por Deus nos últimos dias, o nome do Pai e o nome do Filho, escrito na testa ou na fronte dos meus escolhidos, dos escolhidos de Deus por mim mesmo em nossos dias, este nome é o nome do sábado, é o nome de sábado. O nome do Pai é sábado, o nome do Filho é sábado, né?